Flamengo! Olá, meus amigos. Na verdade, é quase que meio-dia. Eu tive de parar um pouco para pensar, porque senão a gente começa a ficar meio doido. O jogo de ontem não tem explicação. Na verdade, nós que somos os torcedores, eu gosto de levar um papo aqui com meus amigos torcedores, aquele que eu conheço, que eu não conheço, mas que tem a mesma filosofia futebolística minha, que é a dedicação como torcedor do Flamengo. É uma vergonha, não tem mais qualificativo a não ser esse. A gente quer falar alguma coisa de bom, mas a gente não vê nada de bom. Eu cheguei numa conclusão, ou melhor, duas. A primeira é que, para mim, o Tite já era. Para mim, não adianta. Ninguém vai me convencer de nada. Respeito a opinião de todo mundo. No YouTube, existem milhares de comentaristas, né? Que são especialistas de futebol. Eu não sou especialista em futebol. Eu sou especialista em torcer para o Flamengo. Mas eu tenho conversado com alguns amigos que são torcedores do Flamengo e eles estão na mesma situação que eu. Eles estão não sentindo vontade de assistir o jogo do Flamengo. Esses meus amigos moram aqui em Santos e nós assistimos pela televisão. Não dá gosto, dá sono. Agora, eu cheguei numa conclusão. Eu acredito, pode ser até que a minha conclusão seja errônea. Eu não sou o dono da verdade. Eu sou o dono da minha verdade. Eu já falei várias vezes em alguns vídeos meus que eu gosto muito de comentar aquilo que eu vi. Eu não vou ficar copiando a ideia de ninguém. Eu sei que tem muitos que defendem o Tite, tem muitos que defendem a diretoria, que é problema de cada um. Eu não defendo o Tite nem a diretoria, eu sou torcedor do Flamengo. O que eu tenho percebido, ou melhor, o que eu acabei de perceber muito ontem, é que eu penso que os jogadores não é que estão fazendo corpo mole, não é corpo mole, mas eles não estão se dedicando. Por quê? Porque o Tite, ele é inflexível no único sistema que ele tem para jogar, que é o posicional. Amarra os pontas e continua com aquela teimosia de quem começa a armar o ataque, são os zagueiros. Zagueiro para zagueiro, zagueiro para goleiro, goleiro para frente, como eu sempre digo, porque é a mesma coisa. Bola cai no pé do adversário. É impressionante o que eu vi, e quem não viu isso é porque não quis ver. Poxa, o Palestino, com todo o respeito que eu tenho pelos times de futebol, o Palestino é um time pequeno. Na explicação que deram, é que a folha de pagamento total do Palestino é 1 milhão. A metade do pagamento do Gabigol pagava o time inteiro. Então, as pessoas falam, não é só dinheiro. É o dinheiro, porque os jogadores do Flamengo são qualificados, eles são especialistas em futebol. Eu não tenho minha dúvida quanto a isso, que eles têm categoria, porque eu sempre falo que eu fui da várzea, conheci grandes jogadores na várzea, conheci jogadores da várzea que não quiseram nem ir para o profissional. Tinham proposta do Santos, do Palmeiras, mas não iam, queriam ficar na várzea. O jogador, ele não desaprende de jogar. Eu não acredito que os jogadores do Flamengo se tornaram isso que a gente está vendo. A gente sente, parece que, não posso garantir porque eu não estou lá no Rio, não sou amigo pessoal de cada um, nenhum deles vieram confidenciar alguma coisa para mim, tudo é suposição. É tudo achismo, como se fala.
eles não desaprenderam a jogar bola. Será que é má vontade? Boicote? Motim? Não sei. A única coisa que eu sei é que a gente não vê um jogo bonito do Flamengo. Eu, no meu último vídeo, eu tinha dito que era perigoso esse jogo, não pela qualidade do adversário, mas pelo futebol que o Flamengo estava jogando. Como eu estava começando a falar, acredito que o que vem acontecendo, isso na minha percepção, não posso garantir que as pessoas são obrigadas a acreditar no que eu falo, porque isso é o que eu estou pensando, é isso que eu estou vendo. Porque má vontade não pode ser. Querer derrubar o técnico, não acredito. Combinar para jogar mal, também não acredito. O que eu acredito é que o Tite quer impor um jogo, uma qualidade, uma tática, que os jogadores não aprovam. Então o que acontece? Não jogam, não acertam, não tem interesse, não procuram ter vontade, porque a gente não vê um futebol do Flamengo, um futebol bonito, de pressionar o adversário. Ontem, gente, no primeiro tempo nós fomos pressionados pelo Palestino que veio para cima, porque o Flamengo jogou recuado. Parece que o Tite estava com medo. Aí a pessoa fala, mas não é só o Tite. É claro que não é só o Tite. Eu nunca falei que é só o Tite. O Tite, eu não gosto do Tite, não como pessoa. Eu não gosto do Tite como treinador e é um direito meu. Eu não gosto. E não é de hoje que eu não gosto. Eu não gosto do Tite. Quando ele saiu do Corinthians, que ele, em 2013, 2015, ele fez um papel bonito no Corinthians, ele foi considerado o melhor técnico do Brasil e foi para a seleção. Quando ele foi para a seleção, acho que ele quis copiar o jogo dos europeus e esqueceu o dele. Porque o Flamengo é um nada, gente. Tem amigos meus que falam para mim que eu sou aquele velho turrão. Não sou velho turrão, não sou velho teimoso. Teimoso é o Tite, que quer insistir e persistir de uma maneira diferente. Só que onde eu culpo os jogadores? Eu culpo os jogadores da seguinte maneira. Eu vi em minha vida, que eu tenho 86 anos, vivi no futebol, eu vi na minha vida times que o técnico era horrível e queriam implantar alguma tática que os jogadores não sabiam e não queriam, achavam que não ia dar certo. O que eles faziam? Eles combinaram, não é motim isso, e jogavam o jogo com vontade, mas a gente não vê vontade dos jogadores. A gente não vê vontade dos jogadores. Chute a gol, Não é possível isso. Não é possível. O Palestino fez aquele gol, falha da defesa também, a defesa que todos diziam que o Tite tinha arrumado. Os passadores de pano também têm responsabilidade. Por quê? Eu não tenho nada contra eles, não. Para mim, quem quiser passar pano, quem quiser morar junto com o Tite, é problema de cada um. Agora, não adianta ficar tapando o sol com a peneira. O Flamengo não está bem. Não adianta dizer, precisa dar tempo. Pomba, quanto tempo? Quanto tempo precisa dar? Os outros técnicos que estão aí, do Botafogo, do Atlético, eles pegaram o time e já acertaram. Por quê? Porque os jogadores também aceitaram o sistema implantado pelo técnico. Só que o bom técnico, o Ancelotti, eu sempre repito isso para os meus amigos, o Ancelotti disse que ele monta um time, quando ele chega num clube, ele monta um time de acordo com a categoria dos jogadores que ele tem. Quer dizer, ele não fica submisso ao jogador, mas ele conversa com os jogadores, ele vê qual é a qualidade, qual é a posição melhor, e ele arma o time dessa maneira. Mas no Flamengo não acontece isso. Parece que não tem diálogo, parece que não tem treinamento. A gente não vê uma jogada bonita, a gente não vê nada. Aí a pessoa fala que eu sou muito exigente, não sou exigente. Pela qualidade dos jogadores, eu sempre digo isso e vou continuar dizendo. Pela qualidade dos jogadores, pelos salários que eles ganham,
pelas condições que o jogador tem, porque nós temos um dos maiores e melhores centros de treinamento da América do Sul. Nós temos alimentação especial, nós temos preparador físico, e aí, até aí eu já estou colocando em dúvida, porque os jogadores nossos estão mal fisicamente. E eu fui treinador e eu fiz educação física. O que acontece é o seguinte, o nosso lema era assim: academia boa não tem aluno machucado. É mais ou menos isso. Por quê? Porque quando o atleta ele não tem uma preparação boa, ele fica sujeito às intempéries do jogo. Por quê? Se ele não foi bem preparado, existe uma preparação. Se ele não foi bem preparado, ou se ele foi forçado a muita coisa, ele começa a aparecer os defeitos causados pelo mau treinamento. Eu estou dizendo agora o treinamento físico, não o técnico. O técnico, eles acabam esquecendo daqui a pouco. Por quê? Não é esquecer de jogar bola. Eles acabam ficando sem aquela flexibilidade para jogar. Do modo que está acontecendo, nós estamos vendo, o Flamengo erra passe até. Jogador de categoria, da categoria do Flamengo, não é para errar passe a 2 metros, 3 metros. A categoria do time do Flamengo não é para dar chutão para frente. É chutão para frente, chutão para frente, chutão para frente. Que é isso? É isso que nós estamos vendo? É isso que nós estamos vendo. Agora, eu não sou da turma do fora Tite. Por que eu não sou? Porque eu não confio na diretoria. O fora Tite tá bom. Vai mandar o Tite embora, tá bom. Vai trazer quem? Um outro técnico, escolhido por essa diretoria que não tem competência de escolher um técnico bom? Vai dar no mesmo. Nós vamos ficar no mesmice sempre. A diretoria escolheu todos os técnicos errado. O Flamengo teve, ultimamente, 8 técnicos. O que deu certo. Eles mandaram embora. Por quê? Porque não tem conhecimento de futebol. O que nós precisávamos ter no Flamengo é que, se a diretoria quisesse levar, se ela quiser salvar as eleições dele, eles precisam urgentemente contratar um diretor técnico, um gerente de futebol que entenda de futebol, trazer do estrangeiro, trazer de onde quiser, mas um homem que seja especialista em futebol para fazer as reuniões com o senhor Tite, com os jogadores, e falar: escuta, o que é que está havendo? Vocês têm salário em dia, vocês têm tudo certo. O que é que está havendo? Tem alguma dúvida a respeito do treinador? O que vocês não estão entendendo? Ou o que ele não está sabendo explicar, ou ele está explicando e vocês não querem entender? Precisa ter diálogo, mas não tem. O que a gente sabe é que não tem. Não adianta. Por quê? Vão achar ruim comigo? Vão falar que eu sou um velho caduco? Tá tudo bem. Pô, tá tudo bem. O Flamengo não ganha. Com esse jogo que apresenta, tá tudo bem. O Flamengo é isso aí. Os milhões que gastam, é isso aí. Traz um monte de jogador bom para quê? Para isso? Para perder do Palestino? O Palestino quase colocar o Flamengo na roda? O Flamengo jogar recuado? E eu sou chato? Eu que não tenho paciência com o Tite? E digo de novo, não é só o Tite. Eu cheguei à conclusão que não é só o Tite. O Tite é o cabeça. É o cabeça. Se tivesse de ir para a fogueira, ele era o primeiro. Mas os jogadores também não cooperam. Parece que não existe uma afinidade entre os jogadores e o técnico. E o intermeio, que seria um diretor técnico de futebol, um diretor não para forçar, para fazer a conversa entre os dois lados, chegarem para saber o porquê. Não temos isso. Nós não temos esse diretor. Os que nós temos, os diretores que nós temos, que querem ser o dono do poder, não entendem patavina de futebol.
Aí não adianta brigar comigo, não adianta achar que eu sou chato. O Flamengo, a diretoria é boa, entende de futebol pra caramba, entende de finanças, de futebol entende. Veja bem, então, vamos fazer um raciocínio comigo. A diretoria entende muito de futebol, o senhor Marcos Braz é especialista, os diretores são todos especialistas em futebol, e o Flamengo está nessa aí. Um perigo de não classificar para a Libertadores. Hoje tem um jogo. O Bolívar joga com Milionários. Se o Bolívar ganhar, ele fica com 12 pontos. O Flamengo em primeiro pode esquecer. E lutar para segundo. Porque eu não vou dizer que existe mutreta no futebol, que eu não tenho esse direito. Mas o perigo maior está para o Flamengo cair numa Sul-Americana. É para isso? Um elenco de mais de 23 milhões na folha de pagamento, um investimento de 290 milhões em jogadores para isso. Põe o seu Tite, tem o Léo Ortiz, que é um jogador que conhece fazer um passe melhor, uma jogada melhor, nem põe para jogar, escolhido por ele. Então, alguma coisa está errada. Ele é inflexível, ele quer jogar do modo dele. E ele não tem outra maneira de jogar. O que ele faz? Ele, no segundo tempo, ele empurra quem? O Luiz Araújo. Ele está tão bem no futebol, por que ele não apertou a diretoria dizendo eu preciso de um lateral direito? Mas não apertou. E também talvez se tivesse apertado para comprar, talvez ele viesse, ele nem colocava. Porque ele apertou a diretoria para trazer um zagueiro, que é o Léo Ortiz, e não põe para jogar. Então nós estamos vivendo de quê? Nada. Eu fico feliz em chegar aqui, após um jogo, e comentar o que eu vi. Eu vou inventar. Eu vou falar, não, gente, meus amigos torcedores, eu estou fazendo um vídeo que está tudo às mil maravilhas, o Flamengo está ótimo, o Flamengo está bem, o Flamengo não está nada. Nós somos flamenguistas, nós sofremos, nós ficamos irritados, nós ficamos nervosos, dá vontade de desligar a televisão. Eu digo a verdade, já falei para o meu filho, para a minha filha, eu não desligo, eu não deixei de ver o jogo do Flamengo, porque eu gosto de fazer o vídeo e quero manter esse vídeo, porque é uma distração para a minha cabeça e eu gosto. Porque como eu tenho bastante idade, é uma coisa boa para manter meu cérebro em movimento. Porque se não fosse isso, eu nem queria assistir mais. Porque isso é a mentalidade de muitos torcedores. Nós não estamos tendo alegria para ver o jogo do Flamengo. Não é mimimi, não é chorar, não é nada disso. É que a realidade é essa. O Flamengo não está fazendo nada. E eu digo, as coisas só vão melhorar quando alguém tiver a responsabilidade profissional de dar um jeito nisso. Qual é o jeito? Eles que têm de pensar. O jeito é mandar o Tite embora? Não vai resolver. Mandar o Sampaoli, mandaram o Pereira, mandaram um monte embora e continua a mesma coisa. O que precisa é também dar um aperto nessa molecada, nesses jogadores, porque se não gostar do técnico, ninguém joga. E a obrigação? E o caráter de cada um? A obrigação profissional, a responsabilidade. A gente não está vendo. Os jogadores estão se arrastando em campo. O Wesley é um jogador para jogar no Flamengo? Não é. Eu não gosto de queimar ninguém, mas não é. Por que ele não joga com 3 zagueiros e coloca o Bruno para o lado? Porque é melhor do que o Wesley.
A gente não entende nada. Falando que os jogadores estão machucados. Os jogadores estão fora de forma na quarta, quinta rodada, no início da temporada. O que vai ser no meio? O que vai acontecer com a gente quando tiver a data FIFA? Como que nós vamos fazer? Perder mais do que já estamos perdendo? Não existe isso. Então, eu estou com medo, em termos de medo, que eu digo, em termos de resultado. Eu não tenho mais a certeza que o Flamengo, sábado, ganhe do Corinthians. Eu não tenho mais a certeza que o Flamengo, no Maracanã, ganhe do Milionários e no Maracanã ganhe do Bolívar. Esse futebol que está sendo jogado, eu não tenho mais certeza. Sou negativo? Não. Eu sou realista. Não consigo ver. Os outros times, o Tite lamenta. Uma hora é o campo, uma hora é a chuva, outra hora é o gramado, outra hora é a viagem, outra é um monte de desculpas. Agora é a quantidade de jogos. E os outros também não estão fazendo a mesma coisa? O Palmeiras está fazendo jogos também, está em primeiro. Botafogo também. O Atlético Mineiro também. Eu sou contra o Flamengo? Não. O Flamengo deveria estar em primeiro na chave dele, porque é uma chave supimpa, fácil. Mas não está. Está em terceiro. Se terminasse hoje, o Flamengo estava fora da Libertadores, da fase de grupo. É impossível isso. Que investimento é esse? Investir para quê? Uma empresa tem que ter dinheiro. É claro, dinheiro num clube de futebol é importante para manter uma série de coisas. Mas é o pobre menino rico. Compra e não usa. Os jogadores não estão sendo lapidados. Os jogadores estão entram no campo como se não tivesse obrigação. Os jogadores estão perdendo a vergonha. Não tem mais vergonha de perder. O Flamengo virou um time comum. Eu até brinquei com meu filho, falei, nós temos aqui na cidade de Santos, nós temos a Portuguesa Santista e o Jabaquara, que eu respeito muito, porque a molecada tem uma raça danada. Nós temos no Morro, nós temos o Juventude. Falei para o meu filho, do modo que o Flamengo está jogando, se ele fosse vir fazer um amistoso aqui com o Juventude da Nova Sintra, o Flamengo ia perder. Por quê? Porque a gente não vê vontade. A gente não vê raça, não vê determinação. São jogadores qualificados. São jogadores qualificados. Continuam dizendo que o Flamengo tem o melhor elenco. Eu não vejo isso. Porque a resposta seria dada em campo. E eu não estou vendo essa resposta. Nós estamos passando por vergonha. O que eu escuto de graça, que eu tenho muitos conhecidos, muitos amigos, o que eu escuto de graça não é brincadeira. Hoje mesmo eu fui num restaurante de um amigo, que ele é palmeirense. Ele falou para mim uma coisa. Poxa, você é torcedor do Flamengo mesmo, né? Eu falei, eu sou, graças a Deus, sou há 73 anos. Ele falou, porque o teu time não ganha de ninguém, dá uma vergonha e você usa a camisa. Eu falei, porque eu sou flamenguista. Se os jogadores não são, é problema deles, eu sou. Se a diretoria não é problema deles, eu sou flamenguista. E por ser flamenguista, eu tenho o direito de falar aquilo que eu não gosto. E o que eu não gosto? Não estou gostando do time. A gente, eu e meu filho, quando meu filho morava comigo, na minha casa, a gente vivia momentos muito alegres com o Flamengo. E olha que o Flamengo não tinha esse elenco caríssimo, não. E a gente tinha o prazer de ver, porque a gente via a raça, a vontade do Flamengo jogar com um time, uma equipe, né? Um time bem menos valorizado. Mas era uma garra que a gente vibrava, eu e meu filho, a gente se abraçava, ficava meio louco até pelo Flamengo. Hoje, a gente fica jururu num canto. A gente fica quase que dormindo. Com medo. Ontem eu estava vendo o jogo, eu pensei sozinho.
Só falta esse time fazer um gol. E fez. Por falha da grande defesa. Da grande defesa que, segundo o que falam, ela foi toda planejada com o filho do Tite. E agora? É uma das mais vazadas. Todo jogo toma um gol. E o que eu não consigo entender, eu não consigo entender, se alguém estiver vendo o meu vídeo e quiser explicar, me explique. Eu não consigo entender como um time da categoria do Flamengo, com estrelas, com jogadores que qualquer time do Brasil gostaria de ter, como que esse time não consegue fazer um gol em 90 minutos? Não entendo. Eu não entendo. E não adianta que ninguém vai me fazer entender que eu estou errado. Eu não estou errado, eu estou triste com o que está acontecendo. O que vai acontecer? Se ninguém tomar uma providência, o Flamengo vai caindo, aí a diretoria começa a ficar pressionada com a torcida e tira o Tite. Aí o seu Marcos Braz vai buscar um técnico que ele nem sabe quem é, só porque ouviu falar, ouviu o nome, porque tem nome, e traz, sem saber a qualificação dele, sem saber se ele tem um planejamento, porque o seu Tite não teve um planejamento no Flamengo. Porque o Tite não chegou aqui e procurou saber como é que jogava os outros técnicos que não dava certo, porque ele impôs o mesmo tipo. São Paulo, esse tipo de jogo do Tite, parece, se você fechar os olhos e só ver o jogo, você parece que está vendo o time montado pelo São Paulo. É isso, a mesma coisa. E não saímos disso, jogo a jogo. E olha, e nós estamos num decrescente, nós estamos caindo. Nós estamos caindo. Nós não ganhamos mais. E não é somente o não ganhar. Nós estamos perdendo de times inferiores. O Amazonas foi um sufoco. Será que nós vamos lá no Amazonas para jogar com eles? Nós vamos ganhar? Quem tem a certeza disso? Deixa aí o nome. Eu tenho certeza. Ninguém tem mais certeza. A gente, nós, os torcedores, não é fanático. Fanatismo é aquele que não enxerga. O jogador que tem razão, que ele usa a razão e não somente a paixão, a emoção, ele não assiste mais um jogo com a certeza que o Flamengo vai ganhar. Ele pode incentivar o time. Ele pode ter a vontade que o time vai ganhar, mas não temos mais certeza. Então, meus amigos, é lamentável eu ter de fazer mais um vídeo que parece que eu estou chorando. Eu não estou chorando. Eu estou indignado. Como é que pode há tanta irresponsabilidade num clube do tamanho do Flamengo? Será que eles estão pensando na torcida? Será que eles estão pensando no nome disso aqui? Que isso tem um nome. Essa derrota de ontem repercute internacionalmente, porque o Flamengo é conhecido. Todo mundo sabe. Os antes, então, ficam felizes. E nós não podemos falar nada. Eu vou falar o quê? Quando um palmeirense chega para mim e fala, pô, teu time está mal, eu vou falar o quê para ele? Eu falo, não, você é bobo, você não sabe o que fala. Vou fazer o quê? Um torcedor do Fluminense diz que meu time está mal, vou falar o quê para ele? O teu também está? Entendeu? Não é por aí. Então, a realidade é essa. Está mal, gente. E já falei que eu quebro essa mesa qualquer dia e tanto bater. Tomara que não piore. E também vou dizer uma coisa para vocês, sabe? Piorar, acho que não tem mais. Nós temos de ter a esperança que isso vai melhorar. Todo o vídeo eu falo, pô, eu tenho esperança. E a minha esperança cai na hora do jogo. Torno a dizer, sábado vamos jogar com o Corinthians. No Maracanã.
Aí os entendidos de futebol falam, não, o Flamengo ganha de 3-4-0. Não faz um gol. Mas vamos ver, vamos esperar. Tá? E a todos vocês, com tristeza no coração do futebol, desse nosso Flamengo, eu desejo a todos saudações rubro-negras. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. O Tite mudar o modo de jogar, não acredito. Ele não muda. Os especialistas falam que ele não muda. Eu não sou especialista, eu sou torcedor do Flamengo. Não acredito no Tite. Acredito que ele já teve o tempo dele como técnico. E no Flamengo, eu não acredito. E também estou desacreditando da boa vontade dos jogadores em cooperar. Porque esse negócio de jogador pegar o distintivo e beijar, isso para mim não fala nada. Ele devia pegar, em vez de beijar o distintivo, entrar em campo e falar assim, olha, aqui turma, é o seguinte, a tática do treinador não está boa, mas vamos ganhar essa pomba desse jogo. É isso que se fazia. Eu não vou mencionar os clubes que eu conheci que fazia isso. E outra coisa, também aconteceu isso no Flamengo também. Os saudosistas, os idosos que nem eu, sabem que acontecia isso. Que tinha líder como capitão, que hoje nós não temos nem líder de capitão. Quem é o capitão? Uma hora põe o Gerson, é líder. É um capitão, chama a atenção de quem? De ninguém. O de Arrascaeta, bom jogador, mas chama a atenção? Chama. Porque um bom capitão chama a turma e fala assim, gente, é o seguinte, hoje não tem moleza não, tá? Hoje vamos jogar para ganhar. Se não ganhar, vai ser um acaso, mas vamos lutar para ganhar. Esse é um capitão. Acabou. Os Bellines, acabou. Mas, mais uma vez, amigos, espero que no próximo vídeo que eu fizer tenha umas frases diferentes para falar, algumas alegrias. E, como eu falo, a esperança é a última que morre. Sempre será. E saudações rubro-negro. Um abraço.